Olá, aqui Felipe Restini e hoje eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história. Quem sou eu? Quem é Felipe Restini? Então vamos lá, eu nasci em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, interior de São Paulo, em 1985. E eu brinco que eu fui um esboço, eu fui o teste de fogo do meu pai e da minha mãe para depois terem os meus irmãos, né? Eu sou o mais velho de 4 irmãos, somos em 4. E eu brinco com isso, por quê? Porque eu sou o único que saiu com miopia, né? Os óculos, e não é uma miopia pequena, tenho miopia e astigmatismo, e eu acabei sendo o único sem faculdade. Eu brinco que eu sou o patinho feio entre nós irmãos, né? É uma brincadeira que é, na verdade, uma verdade mesmo. Por quê? Porque quando a gente se apresenta, né? Olha só que engraçado. Meus 4 irmãos, eu sou mais velho e eu sou cabeleireiro. E os meus outros irmãos são, um é administrador, o outro é médico e a outra é psicóloga. E engraçado, né? São todas profissões emblemáticas e eu nem faculdade terminei, né? Eu até comecei a faculdade de administração, mas parei no meio do caminho, até por causa da minha profissão de cabeleireiro mesmo. E não se confunda, eu amo a profissão, eu já amava na época, mas o que me incomodava mesmo é que eu não queria ser, eu não era o estereótipo do cabeleireiro, né? O estereótipo do profissional cabeleireiro. O que é estereótipo? É a imagem que as pessoas fazem, o pré-conceito que as pessoas têm dessa profissão, desse tipo de profissional, né? Para você ter uma ideia, a profissão de cabeleireiro foi legalizada, né, tornou-se algo reconhecido pela lei brasileira há pouquíssimo tempo atrás. E na época que eu comecei, nem isso tinha. Então, por muitas vezes, por vergonha e por não me identificar com o estereótipo de cabeleireiro, eu acabava querendo mascarar que a minha profissão era essa. Então, eu acabava dizendo que eu era empresário, né, porque eu tenho um salão. Dizia que eu era empresário, mas não adiantava muito, né? A pessoa perguntava, pô, empresário, legal, qual que é a tua área, assim? E acabava que a conversa acabava caindo na questão de eu ser um cabeleireiro, né? Eu sei que não é uma coisa legal a gente negar isso, mas a verdade é que eu tinha vergonha mesmo, porque o estereótipo, ele é algo muito forte, ainda mais quando a gente é novo, né? Eu era muito novo quando eu comecei, então isso acaba pegando pra gente, né? Eu não sei se você já passou por isso, de ter preconceito com relação à profissão, mas eu tenho certeza que a imensa maioria dos cabeleireiros já passaram por isso em algum momento, alguns com mais intensidade, outros com menos. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estava no colegial, e essa história do bullying, né, eu sofria bastante. Na época não era bullying, era só zoação, mas eu lembro que os meus amigos todos me zoavam, tanto com relação à questão da sexualidade, né, a relação justamente de ser uma profissão que não era reconhecida, de ser uma profissão que as pessoas acham que é fácil, que é tranquilo, e a verdade é que não é. Você que está me assistindo provavelmente é um cabeleireiro e sabe que não é nada fácil. Mas a verdade é que, aos olhos da sociedade, a gente acaba sendo marginalizado, e eu sentia isso. Né? Mas a verdade é que, apesar de eu ter um irmão administrador, um irmão médico, uma irmã psicóloga, que na verdade está se formando em psicologia, eu venho de uma família de cabeleireiros. A minha avó, a Maria Baldini, ela quem fundou o salão, ela foi a primeira cabeleireira da nossa família, né? Ela é descendente de italiano e tem um pedaço esloveno ou algo do tipo. Então, no começo, ela foi fazer as duas coisas que mulheres faziam naquela época, segundo ela conta, que ou era ser costureira ou era ser cabeleireira. E ela odiava costurar. Então, ela foi ser cabeleireira. Aos 11 anos, ela já estava trabalhando no salão de uma pessoa aqui da cidade, que o pai dela ou a mãe dela tinham arrumado para ela ir começar a aprender a profissão, e ela começou e acabou gostando muito disso. Com 15 anos de idade, ela montou o primeiro salão dela na garagem da casa dos pais e começou a atender ali. E o que se viu ali foi a formação de um verdadeiro império aqui na cidade.
que a Maria montou e que ela acabou sendo a principal referência aqui. Não só isso, ela se filiou à Intercoiffure Mundial, que é uma organização internacional que está presente em mais de 50 países e que reúne os cabeleireiros de elite do mundo inteiro, né? Tem sede em Paris. E ela acabou sendo, olha só, diretora artística da Intercoiffure Brasil, né? Ela era a principal referência artística do Brasil para a Intercoiffure Mundial. E muito bacana, então ela já era uma grande referência antes mesmo de eu ter nascido. E ela teve 2 filhos, uma é a minha mãe, a Yara Restini, e ela teve um outro filho também, que é o meu tio, mas ele acabou não seguindo a profissão. Quem seguiu foi a minha mãe. A minha mãe também é cabeleireira desde pequena. E engraçado que a minha mãe, até em casa, olha só gente, até a minha mãe tem formação, o meu pai tem formação na faculdade e eu não tenho, né? A minha mãe, ela é formada em odontologia, exerceu por 1 ano depois de fazer a faculdade e se rendeu aos cabelos, veio para dentro do salão para seguir a profissão de cabeleireira, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei com 16 anos no salão e o que eu queria, na verdade, era simplesmente ganhar o meu dinheirinho ali, né? Adolescente, eu queria sair, eu queria ganhar um dinheirinho. Eu não tinha, na época a gente tinha um salão no shopping e eu era muito tímido. Eu não iria conseguir pedir um trabalho, conseguir pedir um emprego, né? Conseguir fazer uma entrevista de emprego naquela época. Então eu pedi para minha mãe ver se ela arrumava alguma coisa e ela falou: Fê, mas nós estamos precisando de auxiliar. E uma coisa histórica que a minha avó sempre criou aqui é que os auxiliares do salão, eles são sempre criados, eles são sempre ensinados dentro do salão. É uma coisa que minha avó tinha e que acabou passando pra gente também. E como eles estavam procurando, eles sempre ensinavam do zero, né? A gente sempre ensinou os assistentes do zero. Ela falou: por que você não vai para lá, aprende, você vai ganhar o seu dinheirinho que você quer para sair, etc. E bateu pela primeira vez aquela questão do preconceito, né? Ah, mas será? Eu falei: bom, vamos lá, eu quero fazer, é o único jeito, vamos lá. E olha só, e olha que engraçado, que eu acabei de lembrar. Eu tinha uns 11 ou 12 anos, mais ou menos. Eu estava encapetado, era férias, eu estava realmente criando problemas lá em casa. E a minha mãe falou assim: ó, é o seguinte, você não vai mais ficar em casa, você vai comigo pro salão, você vai trabalhar lá, você vai ficar lavando o cabelo do pessoal lá. E foi engraçado porque meio que foi um castigo, né, que ela me deu, e para me tirar de casa também, meus irmãos, eu realmente encapetava o negócio. E eu fiquei 1 mês das minhas férias, ou quase 1 mês das férias de janeiro, justamente lavando o cabelo do pessoal, lavando o cabelo dos funcionários aqui do salão, né? E essas férias que eu passei no salão foi engraçado porque eu só aprendi a lavar cabelo, né? Mas eu via que a galera usava vinagre na cabeça das pessoas. E eu fiquei intrigado com aquilo, mas não tive coragem de perguntar, eu era muito tímido e acabei não perguntando, fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando eu comecei mesmo, aos 16 anos, que aí eu fui ser treinado mesmo para ser auxiliar, e eu falei: bom, eu vou aprender que história é essa do vinagre, né, na cabeça dessas pessoas. E a verdade é que eu cheguei e não tinha vinagre, não usava-se mais vinagre. E o que tinha era uma outra coisa, que aí nessa época eu já conseguia interagir com as pessoas melhor, não era tão tímido. E perguntei: mas você não tinha uma parada aí, um negócio de vinagre? E o pessoal me falou: não, tinha sim e tal, a gente ainda usa de vez em quando, mas agora a gente usa esse negócio aqui no lugar, que foi um negócio que a Vela tinha criado, chamava Vela Zid. Eu não sei se você, não sei quantos anos de profissão você tem, mas e não sei se você usou Velazid, porque Velazid acabou que foi um produto que não pegou. Eu lembro que o vendedor da vela falava: meu, só vocês, praticamente só vocês no Brasil inteiro usam Velazid. E acabou saindo de linha o Velazid. E foi aquela choradeira, porque o Velazid era um dos principais produtos que a gente usava no salão. Mas tudo bem, a gente voltou a usar vinagre, né? E eu peguei essa mudança, a volta, né? Eu peguei a volta do uso do vinagre no salão, aqui. E foi legal que eu consegui descobrir para que usava vinagre, né? E a verdade é que o vinagre, ele é um ácido que tem uma bioafinidade muito legal com o cabelo
E eu falo isso em vários conteúdos meus, da importância da retirada de resíduo metálico halogênio e da importância da equalização do pH do fio. E o vinagre é excelente para isso, é um produto barato que encontra em qualquer lugar, não tem essa questão de ficar de falar, será que é bom, será que o produto é bom, será que não é? É uma das únicas coisas caseiras que realmente funcionam, mas enfim. Eu descobri o que o vinagre fazia. E é isso. E aí o que aconteceu? Eu entrei por causa... Lembra que eu falei? Para ganhar um dinheirinho ali. Entrei para ganhar o meu dinheirinho ali. E a verdade é que a minha avó ela ficou muito empolgada com o fato de eu ter começado a trabalhar no salão, de eu ter começado a engrenar, né, nessa carreira, nessa profissão. Pelo menos ela achava que eu estava engrenando na profissão, eu ainda não estava, eu só estava querendo ganhar um dinheirinho e depois com certeza eu ia fazer alguma outra coisa da minha vida. E aí veio uma coisa que realmente mudou tudo naquela época. Minha avó, a Maria, ela pegou e me levou para São Paulo num evento. Era uma feira, na época eu não lembro se já existia a Hair Brasil, acredito que sim, deve ter sido alguma Hair Brasil ou alguma feira dessas. E ela me levou e me levou num dos cursos, né, que estavam acontecendo lá nessa feira. Falou, e foi me explicando sobre tudo, sobre a profissão, sobre todas as questões, me falando um pouco até sobre técnica, que eu não entendia nada na época. E ali eu falei, cara, que legal, eu quero estar nesse mundo, eu quero fazer parte disso. E foi aí que eu me apaixonei realmente pela profissão. Não contente com isso, ela pegou e falou assim, ó, você vai viajar comigo de novo. Você vai para Paris comigo. E eu tinha 17 anos, a minha avó, né, a Maria, ela viajava todo ano para Paris. Minha mãe também, a Yara. E ela falou, e você vai comigo quando eu for. E foi setembro, né, ela sempre vai em setembro. E ela me levou para Paris e me mostrou a cidade, mostrou a Torre Eiffel, mostrou o Arco do Triunfo, mostrou os palácios, né, que tem lá, o Louvre, e mostrou a Mona Lisa, me mostrou toda a cidade e me mostrou os principais salões que ela ia. Na época era o Maniatis, era o Jean-Louis David, que tinha um monte de salão em Paris. Ela me mostrou também o Tony Guy, que estava estourando naquela época. O Tony Guy teve uma explosão, né, na década de 90, final da década de 90, começo da década de 2000, aqueles cabelos desfiados, extremamente desconectados. E ela me levou num curso do Tony Guy lá em Paris. E eu falei, cara, eu já sabia da importância de tudo isso para a profissão. E já sabia o quão difícil era para a maioria dos cabeleireiros. Não tinha internet naquela época, não tinha onde buscar informação. E a verdade é que ela estava me levando na nascente da informação. E aquilo foi um sonho, né? Um sonho realmente. Eu tão novo, com 17 anos de idade, já tendo contato com o topo que existia naquela época. Foi realmente uma experiência incrível. Foi realmente uma experiência incrível. E a verdade, olha só, eu lembrei de uma coisa agora, que o meu pai, ele é formado em matemática, tá? Só que ele, a vida inteira foi vendedor. Ele sempre trabalhou com vendas de uma maneira ou de outra. Apesar de ter sido, que é formado em matemática e ter sido professor de matemática no comecinho da vida adulta dele. E ele me falou uma coisa muito engraçada. Um dia ele me perguntou, eu devia ter uns 9 ou 10 anos de idade, uns 8 anos de idade, e eu devia ter uns 8 ou 9 anos de idade, e ele me perguntou, e aí, Felipe, você já sabe o que você vai ser quando você crescer, né? Aquela história. E eu virei para ele e falei assim, pai, o que eu preciso ser para eu ser rico? Né? E ele parou um pouquinho, pensou um pouquinho e falou para mim, para você ser rico, você pode ser o que você quiser. Se você for o melhor daquilo que você está fazendo, você vai ser rico. Né? Existe médico pobre, médico rico.
existe cabeleireiro pobre, cabeleireiro rico. O que você fizer, seja o melhor naquilo, que você vai conseguir ser rico, né? Cara, isso ficou marcado, isso ficou tão marcado que tudo que eu pego pra fazer, a minha esposa brinca comigo, ela fala, meu, você é muito competitivo, até onde não precisa ser competitivo. E a questão é essa, eu acho que isso acabou ficando marcado mesmo pra mim, e eu tenho essa ânsia de ser o melhor em tudo que eu me proponho a fazer. Então, a partir daí, o meu objetivo era ser o melhor, né? E quando eu pensei, meu, eu acho que é isso que eu quero fazer, é com cabelo que eu quero mexer, olha só o gatilho forte que eu tinha, né? Eu tinha 50 anos de experiência já, a minha avó já tinha 50 anos de profissão, e eu falei, meu, eu vou sair 50 anos na frente de todo mundo, né? Eu tô a um passo de ser o melhor, é só eu me dedicar, eu vou ser o melhor. Tal, e, meu, eu comecei a fazer isso, comecei a buscar informação. Eu era o cara que mais fazia curso dentro do salão, eu era o que mais perguntava, eu era o que mais enchia o saco da minha avó, da minha mãe, dos outros cabeleireiros que trabalhavam, enchia o saco da pessoa que estava me treinando ali. E eu fui ganhando conhecimento, eu fui correndo atrás que nem um maluco. E a verdade é que a informação é muito limitada na nossa profissão, né? Até hoje é mesmo com a internet, você vê que você não encontra de uma maneira objetiva aquilo que a gente quer aprender, aquilo que a gente quer saber como faz. Imagina naquela época que a internet ainda era aquela internet de escada e tudo mais, estava no comecinho, não tinha muita coisa, né, pra gente buscar. E mesmo assim, né, eu fui crescendo, eu fui evoluindo, eu falei, meu, eu preciso saber mais, que um monte de coisa que as pessoas não me explicavam o que era, ninguém sabia o que era, e eu precisava saber por que aquilo acontecia, como que eu poderia melhorar aquele protocolo. Tinha coisas que eram impossíveis, e aí de repente lançava um produto, passava a ser possível, eu falava, tá, mas será que se a gente mudar como fazer, o que fazer, a ordem de fazer, será que não melhora? Porque, meu, no fim aquilo tudo era química e tal. Enfim, eu comecei a buscar artigos internacionais, né? Naquele tempo, a minha avó já tinha me levado para fora e eu já tinha interesse em aprender uma outra língua, aprender um outro idioma. E eu comecei a aprender inglês, acho que todo mundo começou a aprender inglês. E eu usava o pouquinho de conhecimento de inglês que eu tinha e as poucas ferramentas que tinham para traduzir, né, coisas do inglês. E comecei a ler uma pancada de artigos científicos de tricologia. Eu acabei descobrindo que tem dois grandes pais da tricologia, né, dois países em que a tricologia começou há muito tempo, há pouco mais de 100 anos atrás, que se começou a ciência e tricologia. E começou na Inglaterra. Né? Começou na Inglaterra, e o segundo país mais desenvolvido em tricologia é a Austrália. Para quem não sabe, eu acabei descobrindo isso depois de tanto pesquisar. E eu acho que eu li na época todos os artigos científicos que existiam na Inglaterra e na Austrália. E isso foi muito legal porque me deu muito embasamento científico para fazer o que eu faço hoje, né? E além de artigos internacionais, não tinha faculdade de estética, de beleza, de cabelo. E eu precisava buscar, eu precisava beber em algum lugar as informações, né? Os artigos passaram a não ser muito suficiente, porque o artigo científico, ele é científico, ele não tem, muitas vezes ele não tem a aplicação prática daquilo, né? Aquilo já melhorou muito a minha prática como profissional, mas ainda faltava muita coisa que eu ainda não conseguia enxergar. E aí eu comecei a beber em outras áreas. Em que áreas? Nas áreas que eu tinha contato. Então eu comecei a beber muito na odontologia, através da minha mãe, que tinha feito odonto, né? É da área de saúde. Eu comecei a puxar informações ali da odontologia através da minha mãe. Comecei a puxar coisas da matemática, da geometria e da física, através do meu pai, que é formado em matemática aplicada e que pôde me passar muitas coisas que eu acabei entendendo algumas coisas que eu não sabia, principalmente em corte, principalmente em interação entre as cores, né, a parte física da cor e tal. Pô, tava ficando muito legal. E eu não sei se você sabe, mas eu e meu irmão
né, imediatamente depois de mim. Eu e o Guilherme somos filhos do meu pai. E os meus outros dois irmãos, né, o Henrique e a Antonella, que um é médico e a outra está se formando em psicologia, eles são filhos de outro pai, né? A minha mãe se divorciou e casou com o Gino. E o que acontece? O pai desses meus irmãos, o Gino, que casou com a minha mãe, ele é professor de química, professor de farmácia da USP aqui em Ribeirão Preto, né? Ele foi professor da USP em São Paulo e ele é professor da USP aqui em Ribeirão Preto hoje. Então eu bebi muita informação dele também, que fez parte da minha vida desde a minha infância e que me ensinou muita coisa da química que eu uso até hoje. Alguns conhecimentos que não tem por aí. Cabeleireiro geralmente não sabe dessas coisas mais aprofundadas de química. Nem cursos básicos, cursos completos, nem na faculdade tem esse conhecimento que eu acabei adquirindo dentro do meu círculo. E isso continuou durante toda a minha vida. Eu casei com a Bia, e a Bia ela é formada em artes plásticas e artes cênicas. Então, artes plásticas eu fui beber muito nas artes. E artes também tem essa questão do preconceito, mas o estudo de arte ele é bem aprofundado. Foi lá que eu conheci foi com ela que eu conheci sequência de Fibonacci, proporção áurea, alguns conceitos que assim, 99% dos cabeleireiros não conhecem e que quando aplicam a coisa fica muito louca, porque quando você aplica essa questão da arte, não é à toa que um quadro do Da Vinci vale milhões de dólares, não é à toa que um quadro do Picasso vale milhões de dólares, porque é muito admirado esse tipo de conceito, porque é um tipo de conceito que mexe com o cérebro humano, sabe? É a psicologia da imagem mexendo com o cérebro humano, e isso me fez vislumbrar um negócio muito louco. Como que nenhum cabeleireiro aplica conceito de arte no seu trabalho, né? Nós nos intitulamos artistas, por que é que a gente não usa conceitos das artes plásticas no nosso trabalho e ninguém usa? A imensa maioria não usa, a imensa maioria desconhece esses conceitos. E são conceitos que fazem a sua arte ficar bela de uma maneira científica. Não é porque ficou bonito porque fulano achou bonito ou ciclano achou bonito, não, porque a gente usa elementos, né? O artista ele usa elementos estudados da psicologia, né, e da arte que fazem o cérebro humano interpretar aquilo como belo, como bonito, como um chamariz de atenção, né? E aí eu comecei a aprender tudo isso, tava ficando legal, eu tava conseguindo fazer todo esse esquema funcionar nas cabeças das minhas clientes. E aí comecei a incorporar algumas coisas da medicina também, do Henrique, meu irmão, que se formou médico, então eu vou lá até hoje beber nessa fonte, beber nas informações que a medicina pode passar pra gente. E comecei a estudar também a psicologia, né? Eu tenho um tio psicólogo, eu tenho uma irmã se formando em psicologia, eu sou visagista, e a base do visagismo real é a psicologia, é o estudo dos arquétipos e do impacto, justamente disso, do impacto da imagem no comportamento humano. E a coisa tá ficando muito legal. E olha só, eu tive oportunidades muito interessantes. Com 17 anos, eu fui pro palco pela primeira vez. A minha avó e a minha mãe já eram membros da Intercoiffure Mundial e a minha avó me apresentou na Intercoiffure e me colocou dentro da Intercoiffure, né? Então, a hora que eu vi, com 17 anos, eu já era membro de um grupo mundial, uma comunidade que reunia os cabeleireiros de elite do mundo inteiro. Eu já estava dentro disso e ela falou, você vai se apresentar no palco. Eu falei, como assim, cara? Eu tinha 1 ano só de salão e fui fazer uma apresentação no palco da Hair Brasil num show da Intercoiffure. Foi transcendental. Essa experiência foi incrível. E existe um evento em Paris, uma vez por ano, que acontece todo ano em Paris, e a cada 4 anos ele acontece em algum outro país do mundo. E a minha avó me falou, agora você já subiu no palco da Hair Brasil, agora você vai ter que subir no palco lá de Paris, que nesse evento anual são apresentados, né, os membros júniors, os jovens talentos mundiais, e você vai para lá. Porque a Intercoiffure Brasil precisava de jovens talentos e tinham poucos,
E ela falou, você vai pra lá. Eu falei, como assim, cara? E eu me apresentei, participei desse show com júniors do mundo inteiro. Então a gente era, acho que em 22 ou 24 cabeleireiros júniors da Intercoiffure se apresentando. Eu lembro que eu fiz dupla com uma menina de 20 e poucos anos, dinamarquesa. Dinamarquesa ou norueguesa, não me lembro agora. Mas, cara, foi muito legal estar ali com 22 nacionalidades diferentes, preparando os cabelos pra gente apresentar no palco pros grandes mestres mundiais. Eu não sei se você sabe, mas o corte Chanel e a escova redonda, por exemplo, né? A escova redonda, do jeito que ela é da gente fazer escova, foi criada pelo Guillaume, que foi um dos grandes mestres da Intercoiffure mundial. E foi ele também que criou o corte Chanel, da Madame Chanel, né? Fez o corte Chanel na Madame Chanel e revolucionou toda, uma boa parte da nossa profissão aí com essas inovações incríveis que é a escova redonda e o corte Chanel. O corte Chanel até hoje, ele vira e mexe, ele tá lá super em voga. E se não fosse esse Guilherme, não existiria corte Chanel, né? E é muito interessante fazer parte desse grupo tão seleto e tão incrível que é a Intercoiffure Mundial. Mas enfim, eu fiz essa apresentação no palco e falei, caraca, que loucura. E a verdade é que, se você está falando, nossa, o cara teve muita sorte, a verdade é que a gente precisa estar aberto para essa sorte. A gente precisa, porque nada impede de você ser um membro da Intercoiffure, de você fazer isso. Né? O que impede você de fazer o que você quer? Nada. Nada impede a gente fazer esse tipo de coisa. E olha só, e logo depois disso, né, continuei trabalhando com todo esse... sempre buscando. E eu fui reconhecido, eu fui chamado para ministrar um curso em Lima, no Peru, para 2.000 profissionais. Falei, caraca, como que eu vou fazer isso? Foi muito legal, porque eu tive a primeira experiência de poder dar aula, de poder ensinar outras pessoas. E eu me senti muito bem com aquilo. Tiveram alguns acidentes de percurso. Eu não sei se você ouviu falar do terremoto que teve lá no Peru, em Lima, em 2008, 2009, algo assim. E foi um terremoto de 8.9 na escala Richter. Eu lembro que na época foi o segundo maior terremoto da história do mundo até aquele momento, né? Desde que começaram a medir a força dos terremotos. E eu estava lá no Peru. Por sorte eu não estava em Lima, que foi o epicentro desse terremoto. Eu estava em Cusco, que eu dei um curso para 2.000 profissionais em Lima. E depois fui para Cusco dar um curso um pouco menor para o pessoal lá de Cusco. E a galera aqui no Brasil extremamente preocupada, não tinha essa facilidade de celular que a gente tem hoje, não tinha internet no celular. E aquela noticiário, né, bombando e falando, cara, tudo caiu e galera sendo resgatada de helicóptero. Eu tava tranquilaço lá. Eu com o pessoal que me contratou, a gente tava lá no hotel em Cusco, olhando o noticiário, falei, nossa, que loucura, tal. E eu ia de avião para Cusco, eu lembro que eu peguei um ônibus, né, e eu não entendia muito bem ainda o inglês, e lá se fala espanhol, a pessoa que era o meu comunicador, né, a pessoa que tava comigo lá, né, me levando para cima e para baixo, não falava inglês certo também. E eu lembro que ele falou, pô, você vai ter que ir de ônibus para Lima, porque de Lima é que eu ia voltar pro Brasil. Eu tenho que ir de ônibus para Lima. E eu entendi que o ônibus demorava 8 horas para chegar. E falei, putz, mas beleza, vamos lá. E no fim, né, por causa da língua, não eram 8, eram 18 horas de ônibus. E eu fiquei 18 horas incomunicável. E como eu tava tranquilo, tipo, tava tudo bem, né, não tinha acontecido nada, eu não liguei para ninguém daqui. Eu sei que a galera ficou maluca aqui por uns 2 dias, tentando me procurar. Logo que eu cheguei em Lima, eu liguei pra galera e a galera pôde respirar aliviado. Mas foi engraçado essa questão do terremoto aí. E olha só, durante toda essa busca, né, lembra que eu falei que eu quero ser o melhor? Eu buscava ser o melhor em tudo. E eu fiz muita coisa, participei de muito curso, muito evento.
buscando mesmo ser o melhor, buscando mesmo sempre me desenvolver, né? Tanto tecnicamente, tanto na profissão, como parte pessoal mesmo. E eu lembro de uma palestra que eu participei com o Dr. Lair Ribeiro, né? Na época ele dava palestras de desenvolvimento pessoal, e eu lembro que eu fui lá para ele autografar o livro que eu tinha comprado dele, e contei um pouquinho da minha história. Ele falou: você só vai ser feliz, você só vai realmente impactar o mundo quando você descobrir o seu propósito. Enquanto você está vivendo o propósito da sua avó e da sua mãe. Aquilo foi impactante para mim, mas eu era novo, eu não levei aquilo muito a sério. Falei: tá louco, a coisa tá pronta já, eu vou mandar bala aqui, tá tudo certo. E aí o tempo foi passando, eu fui estudando, eu tive um laboratório aqui dentro do salão. Depois que eu comecei a crescer, comecei a desenvolver, comecei a fazer, eu criei a UTI do cabelo, que é um protocolo de tratamento que foi considerado por duas das grandes multinacionais que a gente tem na nossa área, foi considerado o programa mais eficaz do Brasil de recuperação capilar e saúde capilar. E com esse sucesso a gente começou a recuperar cabelo. Eu fiz a área de tratamento capilar aqui do salão crescer 10 vezes em 6 meses, né? Então a gente começou a faturar 10 vezes mais, a vender 10 vezes mais tratamentos capilares em 6 meses do que a gente vendia nos últimos anos. E eu passei a ter um pouquinho de respeito aqui no salão, foi legal isso daí, até eu ter uma salinha para fazer os diagnósticos capilares. E dentro dessa salinha eu acabei montando um mini laboratório mesmo, para eu poder fazer os meus estudos, para eu poder fazer os diagnósticos, sim, mas também para começar a fazer alguns testes e estudos na área de saúde capilar e de tricologia. Foi bem legal. E aí isso foi se desenvolvendo, foram surgindo novos produtos, eu fui adaptando tudo isso, a coisa estava indo muito legal. Eu conheci a minha atual esposa, né? A minha única esposa, o amor da minha vida, a Bia. Eu casei com ela, eu herdei uma filha, ela já tinha uma filha que na época que a gente casou ela estava com 6 para 7 anos, ela tinha 7 anos. Criei uma família ali. E assim, apesar de todo esse sucesso, eu ainda era muito frustrado, né? Eu ainda tinha muita frustração. Teve uma época, logo depois de casar, que eu tive algumas crises de estresse, eu tive crises de pânico. Eu cheguei a ficar 15 dias afastado, né? Por causa disso. Eu sentia uma coisa muito ruim, que parecia que eu ia morrer mesmo. Teve uma semana, né, que a minha esposa precisou me levar no hospital 8 vezes, mais de uma vez por dia. Ela me levava no hospital porque eu estava tendo crise de pânico e achava que eu estava tendo um infarto. E eu não entendia muito bem porque que isso estava acontecendo, mas eu fiquei bem preocupado. Eu fiquei preocupado, todo mundo acho que ficou preocupado. Depois eu fui saber que muita gente tem esse tipo de crise de pânico e, eu não desejo isso nem pro meu inimigo. É uma das piores coisas que pode acontecer com a gente. E nesses 10, 15 dias que eu fiquei parado, eu pensei muito sobre isso. E eu cheguei na conclusão de que eu não queria ser cabeleireiro mais. Apesar de ter um certo sucesso, eu não estava feliz mesmo. Eu não queria ser esse estereótipo, eu não queria ser só isso, né? Só um bom cabeleireiro. Só isso. Eu tinha vontade de ser mais. Eu tinha vontade de ter reconhecimento também, né? Apesar do sucesso, não tinha todo esse reconhecimento. Você que é cabeleireiro, você sabe, a sociedade não reconhece muita gente. E a verdade é que eu me sentia sem formação, eu me sentia fazendo um trabalho que era pouco valorizado, eu sentia que eu estava sendo marginalizado, sabe? Então as pessoas viravam para mim e falavam: ah, mas você é cabeleireiro, isso aí é fácil, quero ver você estudar para ser
médico, engenheiro. Eu sempre estudei tanto, mas tanto. Eu estudei muito mais do que muito médico e muito engenheiro estudou. Eu estudei. E mesmo assim, eu tinha que ouvir esse tipo de coisa. Eu era marginalizado. Não, mas você é cabeleireiro, você não entende dessas coisas, né? Às vezes alguns amigos ou conhecidos estavam conversando de marketing, estavam conversando de administração de empresas, de, enfim, política. E falava, não, mas sabe aquela cara, mas você é cabeleireiro, o que você está falando? Você não sabe nada disso. E isso era muito... E também recebia aquela coisa, tua vida é que é boa, né? Você só passa a mão no cabelo da mulherada e ganha o seu dinheiro. É fácil ser cabeleireiro. E você sabe que não é fácil. Você sabe que ser cabeleireiro é pesado. É pesado tanto fisicamente quanto psicologicamente. Pesa muito, você acaba sendo uma pessoa que recebe aquela baixa estima da pessoa e você dá tudo, dá toda a força física que você precisa para estar ali, em pé, fazendo o trabalho, atenção o tempo todo para você. Você gasta toda a sua energia para entregar a autoestima para a tua cliente, não é? E sair disso, e chegar numa roda e a pessoa falar, não, eu sei que tem vida boa, trabalha leve, trabalha no ar-condicionado, quem nunca ouviu isso? No ar-condicionado só passando a mão no cabelo da galera, depois sai e tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Trabalho de cabeleireiro é pesado, pacas. Eu lembro que eu falei isso com a minha esposa há pouco tempo atrás, né? Nosso trabalho é quase tão pesado quanto o trabalho braçal. É uma coisa louca, né? Mas enfim, a gente tem uma responsabilidade com a autoestima das pessoas muito grande. E aí o que eu fiz, né? Eu tava no meio de crises de pânico e eu cheguei a essa conclusão. Eu não quero. Eu desisti de ser cabeleireiro. E eu desisti mesmo. E parti para fazer outras coisas, parti para fazer outros negócios. Comecei dividindo meu tempo de atendimento para administrar o salão. Na época a gente estava precisando mexer na administração. Eu falo, cara, a administração é legal. Eu cheguei até a começar a faculdade de administração e comecei a administrar o salão e atendendo cada vez menos e administrando o salão. Falei, cara, não tá legal isso. Aí eu comecei a querer dar consultoria, não deu certo, não funcionou, também não era isso que eu queria. E aí eu montei um bar de música aqui em Ribeirão. E esse bar, porque eu gosto muito de música, eu venho de uma família musical também, sempre todo mundo sempre esteve envolvido com música. Eu casei, a minha esposa ela é artista plástica, mas ela foi cantora profissional por muito tempo, canta muito essa mulher. Então eu sempre tive envolvido com o meio da música. Eu falei, vou montar um bar de música, né? É empreendedorismo, é legal. Não tinha bar de música do jeito que eu queria, do jeito que eu gostava aqui na cidade. Eu falei, vou montar um bar de música. Eu montei, tinha minha esposa que era cantora, minha mãe tocava, eu toco um pouquinho, a gente conhecia os músicos da cidade, montei um bar de música. E, explodiu o bar. Explodiu, bombava, foi uma loucura. Mas quando a gente não está fazendo o que a gente nasceu para fazer, quando a gente não está sendo o que a gente nasceu para ser, a coisa não anda, né? A gente não teve lucro. Eu simplesmente quebrei. Saí com uma dívida gigantesca do bar. Falei, o que é que eu vou fazer agora? E quando a gente fechou o bar, a gente descobriu que a minha esposa estava grávida. E aí, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu fiz? Eu pus o meu rabinho entre as pernas, voltei pro salão, voltei a ser cabeleireiro. E eu tava dizendo, né, que ser cabeleireiro é tão pesado quanto fazer um trabalho braçal. E eu sei disso porque eu já fiz trabalho braçal. Quando eu tive o bar, quando a gente teve o bar, no começo, quem carregava as caixas de cerveja era eu. Quem servia as mesas era eu. E quem fazia a comida era eu. Era eu e a minha esposa. E,
É braçal você carregar 12, 13, 14, 20, 25 caixas de cerveja toda noite, você abastecer freezer e fazer toda essa parada. É braçal, cansa, acaba com o corpo, você sente aquele peso. E o que eu sinto depois de um sábado lotado é exatamente o que eu sentia lá. Então é pesado, é realmente pesado. E eu voltei pro salão, e a verdade é que eu já tinha decidido que eu não queria isso pra minha vida. Então eu precisei procurar um escape, uma válvula de escape. E eu comecei, através de alguns amigos meus que jogavam poker, eu comecei a jogar poker. Não sei se você sabe, mas hoje em dia o poker ele é um esporte, né? Ele é um esporte como um xadrez, como a dama, né? O jogo de damas, mas como o xadrez mais, como esses chamados esportes da mente. E eu comecei a praticar poker como esporte mesmo. E eu gostei muito e comecei a praticar. E foi muito legal porque o poker ele dá, né, assim como qualquer esporte, ele te dá muita disciplina. E o poker me deu muito poder de resiliência, me deu muita paciência, porque é um esporte que necessita de muita paciência. Ele me deu uma noção de estratégia, me deu muito autocontrole, porque no poker, né, a gente usa muito blefe. E se você não tem o autocontrole para não demonstrar se você está blefando ou dizendo a verdade, você precisa ter um autocontrole muito grande. Você precisa ter muita interação pessoal. Isso me ajudou muito a ter mais destreza para conversar com as pessoas, né? A gente precisa se relacionar dentro, numa mesa de poker, por exemplo. E como eu sou, né, eu falo e falei aqui nesse vídeo que quando eu pego alguma coisa, eu pego para ser o melhor. Olha no que deu. Eu comecei a ganhar um monte de troféu. Eu passei de ser, né, no poker a gente tem o linguajar, né, o idioma do poker, ele fala que quando você é ruim, você é fish, né, que quer dizer peixinho em inglês. E quando você é muito bom no poker, você é chamado de shark, ou seja, de tubarão. Então eu passei de peixinho a tubarão no poker em um ano. E eu comecei a ganhar um monte de torneios, comecei a ganhar até que um dinheirinho com poker, apesar de não ser esse o foco. O foco era realmente espairecer a cabeça. Eu comecei a ganhar, a ser vencedor no poker, né? Com essa mentalidade de sempre querer ser o melhor. E eu falei, pô, que legal isso aí, né? Eu vou investir em conhecimento, né? Eu quero ser melhor ainda no poker, é legal isso daí. Eu tinha toda a minha dedicação para melhoria contínua em cabelo. Falei, eu vou me dedicar um pouquinho mais a isso. E fiz uma mentoria de poker. Eu fiz essa mentoria com o Thiago Decano, é meu grande mentor no poker. Ele foi campeão mundial de poker, é um brasileiro, foi campeão mundial de poker. E eu fui fazer uma mentoria com ele, né? Já que eu quero ser o melhor, eu vou fazer o melhor essa mentoria. E olha só que engraçado, eu cheguei a me profissionalizar em poker. Eu cheguei a entrar para um time de poker aqui do Brasil e comecei a jogar profissionalmente o poker, né? Dividindo um pouco ali o tempo de atendimento, e eu comecei a jogar poker profissionalmente. Falei, cara, que legal, né? É uma coisa muito diferente, eu nunca tinha pensado. E olha só, durante essa mentoria que eu fiz com ele, o grande lance que eu aprendi, a grande sacada que eu tive, a viradinha de chave que eu tive foi o seguinte. Na mentoria que eu fiz, a gente tinha um encontro presencial, né, com ele, em que ele dava uma aula acho que de 2 dias, se não me engano. E a gente fazia essa aula, era eu e mais uns 21 ou 22 pessoas. Era menos de 25 pessoas que estavam fazendo essa mentoria. E aí tive a oportunidade de conversar com a galera e tal. E depois de um ano, né, foi uma mentoria de um ano, a gente teve um encontro presencial de novo com toda a galera que fez a mentoria. E, a evolução, a transformação desses mentorados, a transformação desses colegas que começaram a mentoria comigo, a minha própria transformação durante esse ano na mentoria. E, cara, olha a transformação que essa galera teve. A galera nem sabia direito jogar
e hoje todo mundo era tubarão. Todo mundo passou de peixinho de aquário para tubarão no poker. Eu falei, cara, e eu olhava assim pro Thiago Decano e falava, esse cara mudou a vida dessa galera, olha isso, né? E tinha muita gente ali que já era profissional mesmo, que vivia daquilo, e os caras começaram a realmente serem profissionais melhores. Começaram a ser profissionais melhores, foi muito legal isso daí. Quando eu vi essa transformação, a ficha caiu. Falei, é isso o que eu quero fazer. Eu quero transformar a vida das pessoas. E de que pessoas eu quero transformar? De cabeleireiros. Lembra do estereótipo que eu falei? Que eu não gosto, que a maioria dos cabeleireiros não gosta. Eu descobri finalmente o meu propósito. Aquela coisa que o Dr. Lair Ribeiro falou lá atrás, numa palestra que eu fui, ele falou, você precisa descobrir o seu propósito. E a ficha tinha caído, quase 10 anos depois dessa palestra, a ficha caiu e eu descobri o meu propósito. Meu propósito é ser um mentor para você, cabeleireiro, para acabar com esse estereótipo de que cabeleireiro não sabe das coisas, de que cabeleireiro é vida fácil, de que cabeleireiro não precisa estudar, de que cabeleireiro não ganha dinheiro. Eu descobri a minha verdadeira missão nessa terra, que é transformar profissionais comuns em profissionais de ponta, em profissionais que fazem a diferença no mundo realmente. E essa é a minha missão de vida. Eu quero impactar a vida dessas pessoas, eu quero impactar a sua vida. Se você é cabeleireiro, eu quero impactar a sua vida. E vou impactar a sua vida. Né? E aí eu comecei a buscar, né? A buscar como fazer isso. E a verdade é que, olha que engraçado, o meu grande problema, que era o estereótipo de ser, né? Que era a imagem de ser um cabeleireiro, acabou se tornando a solução. Olha só, o meu problema virou a solução para minha vida. E essa foi a virada de chave. Então, o grande lance é, a minha missão é transformar você, profissional cabeleireiro, transformar o maior número de profissionais cabeleireiros do mundo que eu puder, o maior número de cabeleireiros possível, transformá-los em profissionais de ponta, em profissionais que realmente fogem do estereótipo de cabeleireiro que a gente tem hoje. E como eu sempre sou o melhor, eu sempre busco ser o melhor, adivinha o que aconteceu no final da mentoria do poker? Sou eu, campeão do torneio que a gente fez lá quando a mentoria do poker acabou. E eu saí de lá não só com um troféu, não só com o dinheiro do primeiro lugar, mas também com a minha missão de vida, com o meu propósito de vida, que é ajudar o maior número de cabeleireiros possível a chegarem a serem profissionais de ponta. Como? Ensinando. E como que eu vou fazer isso? Ensinando, dando conhecimento para o maior número de profissionais que eu puder. Mentor é essencial, gente. Mentor na nossa vida é algo essencial. E eu busquei mentores para me ajudarem a desenvolver os meus cursos. E mentores para me ajudar a desenvolver os meus cursos. Né? Como que eu vou... E olha só, eu comecei a buscar muito essa questão. Peguei alguns mentores, comecei a ver muita coisa sobre dar cursos e tal. Tentei dar alguns cursos presenciais, mas a verdade é que eu descobri o quê? Como que eu faço para impactar o tanto de gente que eu quero impactar? Como que eu faço para ensinar o tanto de gente que eu quero ensinar? E como que eu faço para transformar a vida do maior número de cabeleireiros possível? Vai ter que ser online. E é online. E é isso que eu venho fazendo aí nos últimos meses. Hoje eu sou mentor de mais de 1.000 pessoas. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas no momento em que eu gravei, eu já tenho mais de 1.000 alunos dos meus cursos. Hoje eu faço cabeleireiros transformarem as suas dores, os seus problemas, na solução das suas carreiras, na solução das suas vidas. Hoje eu faço o que eu nasci para fazer. Hoje eu sou o que eu nasci para ser. E eu quero que o máximo de cabeleireiros também consigam chegar nos seus objetivos. Quero que o máximo de cabeleireiros também consigam ser profissionais de ponta através
do conhecimento verdadeiro das coisas, do conhecimento aprofundado das coisas. Eu quero distribuir todo esse conhecimento que eu adquiri durante os meus 20 anos de carreira aí, quase 20 anos de carreira, em que eu reuni conhecimentos de várias áreas diferentes para conseguir desenvolver métodos, para conseguir aplicar esses conhecimentos que já estão aí em outras áreas nos cabelos, né, nas nossas clientes, e conseguir realmente impactar o mundo, conseguir fazer com que as nossas clientes fiquem mais felizes, e com isso fazendo nós cabeleireiros sermos mais reconhecidos, né, matando aquele estereótipo ruim do cabeleireiro e elevando a autoestima de muito mais mulheres no mundo. Né? Então, esse é o grande objetivo. Isso é o que eu nasci para ser, isso é o que eu nasci para fazer. E olha só, eu quero terminar dizendo o seguinte: cabeleireiro é um bicho diferente mesmo. E eu entendo isso, eu sou um cabeleireiro. E é tão diferente que muitas vezes nós mesmos não nos entendemos. E a realidade é que para a gente se encontrar, eu acredito que isso aconteça muito em causa do conhecimento. Né? Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente estuda aquilo, e quando a gente aplica tudo aquilo, nós conseguimos entregar mais, nós conseguimos satisfazer mais, e a nossa satisfação, consequentemente, fica lá em cima. E a gente consegue realmente mudar o mundo cabeça por cabeça. Nós, cabeleireiros, somos o patinho feio. Nós, cabeleireiros, somos como eu sou com os meus irmãos. Nós somos o patinho feio da sociedade. Mas você conhece a história do patinho feio? O patinho feio, quando encontra a sua comunidade, ele descobre que ele é um cisne. Ele descobre que ele é muito mais do que um pato. Ele descobre que ele é uma das aves mais belas e mais admiradas do mundo animal. E você e eu, nós temos que estar juntos. Precisamos dos nossos mentores e precisamos estar sempre juntos para sempre nos lembrarmos que nós não somos patinhos feios, nós somos cisnes. Talvez ainda não encontramos a nossa família de cisne, não conseguimos ainda nos ver na comunidade que nos cabe. Se você tem esse sentimento, vem comigo, que a minha missão de vida é fazer com que você realmente transcenda as coisas e consiga realmente chegar num sucesso absoluto, consiga acabar com esse estereótipo, consiga acabar com o preconceito e consiga ganhar mais dinheiro, ser mais feliz, ser mais reconhecido, aplicando conhecimentos verdadeiros. Eu acho que nós, cabeleireiros, temos um impacto muito grande no mundo. A gente lida com a autoestima das mulheres, com a autoestima das pessoas. A gente lida com o estado psicológico e emocional das mulheres. E isso nos afeta muito. Então nós temos que estar preparados para enfrentar esse dia a dia do cabeleireiro. E eu acho que o que fica é isso daí. A grande sacada é que, apesar de muitos cabeleireiros nos sentirmos patinhos feios, para a nossa comunidade nós somos cisnes. E é isso que a gente tem que lembrar, é isso que a gente tem que ser. Bom, é isso. Eu espero que você realmente consiga encontrar o seu caminho, que você realmente consiga ser um profissional de ponta e consiga realmente entregar cabelos maravilhosos e consiga valorizar o teu trabalho, cobrar o que você realmente vale, ganhar o que você realmente quer ganhar e fazer o que você realmente quer fazer com a sua vida. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, YouTube, Facebook, que lá eu sempre posto conteúdo relevante, eu sempre posto sacadas e eu posto várias aulas também dos mais variados assuntos para você, cabeleireiro, poder evoluir de forma constante. Um abraço e sucesso sempre!